queria cumprimentar quem está nos assistindo, em primeiro lugar, e também dizer que nós estamos iniciando aqui na Coordenadoria do Meio Ambiente uma série de entrevistas, de conversas, de bate-papo com pessoas que tenham afinidade com o assunto da sustentabilidade. E, obviamente, a primeira pessoa que vem para abrir esse ciclo de conversas é o nosso presidente da AFPESP, Dr. Arthur Marques, que vocês conhecem muito bem pela sua militância, atividade aqui na associação. Dr. Arthur, obrigado por aceitar esse convite nosso aqui, de se submeter a essa sabatina. Eu que gostaria muito de agradecer ao Natalini pela iniciativa em promover esses encontros, essas conversas e, de certa forma, propiciar a divulgação com mais amplitude dos mecanismos necessários à implantação de sistema visando a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente e, assim, garantir para o futuro um ambiente saudável para os nossos netos, filhos e para todas as pessoas de uma maneira geral. É com muita alegria que aqui compareço para dizer da nossa preocupação permanente com o meio ambiente. Presidente, eu queria te perguntar, para ouvir a tua opinião, diante dessa circunstância toda de crise ambiental, de crise climática, essa insegurança toda que a humanidade está tendo, esses desastres que estão acontecendo, como pessoa, como cidadão, qual é a sua visão, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo com a humanidade, com o planeta? A gente gostaria de ouvir um pouco sua opinião. Eu tenho uma preocupação muito grande com o meio ambiente, porque nós notamos que cada vez mais o ambiente está sendo degradado. Basta passar próximo do Rio Pinheiros, do Tamanduateí ou do Tietê para verificar em que estado que se acham as águas desses rios. É uma degradação assim a céu aberto. Há poucos dias atrás eu vi uma perua Kombi dentro do rio Tietê. Aí eu andei indagando lá da Polícia Militar se era um acidente. Não, era um lixo que foi jogado dentro do rio. Então nós percebemos que essas crises todas relacionadas ao meio ambiente demonstram a necessidade de que tenhamos uma preocupação em preservar o meio ambiente e corrigir aquilo que for possível ser corrigido. Isso, minha opinião, como cidadão. Agora, como presidente da associação, eu me deparei com vários aspectos nas nossas unidades que reclamaram algumas providências. Eu posso até mostrar que no litoral, sobretudo, em relação não só à praia, como também aos rios, nós tivemos uma preocupação muito grande de preservá-los, de descartar os objetos, os resíduos, E em várias unidades nós temos tomado providência. Presidente, então nós ouvimos as suas ideias, a sua preocupação com a questão ambiental como cidadão. Agora, como presidente da FEPESP, que você é, com a sua diretoria, com o seu conselho, com os funcionários, enfim, como que você enxerga a atuação de uma direção de uma entidade como a FEPESP agindo internamente na proteção do meio ambiente? Quais são as coisas que têm que ser feitas ou que estão sendo feitas? Em relação às nossas unidades, eu já conhecia, antes de me candidatar, eu procurei fazer uma visita rápida em todas as unidades. Então eu colhi assim, algumas informações, tanto do litoral, como das montanhas, como das termas e como das fazendas. E percebi que nós deveríamos investir muito no meio ambiente. Não só para preservar, mas também para dar um tratamento mais atualizado no plano da sustentabilidade. A tal ponto que, em 2023, em setembro, nós realizamos um fórum só para cuidar especificamente dos recursos ambientais e da sustentabilidade em relação às nossas unidades de lazer. E eu percebi o seguinte: nós temos duas unidades que margeiam os rios. Serra Negra margeia o Rio Mosquito e a unidade de Lindóia, o Rio do Peixe. E as águas que fluíam, desassoreando os barrancos, desciam na direção, porque é da natureza mesmo, descendente, desciam na direção do rio. E daí quais foram as providências que nós tomamos?
Em relação à Serra Negra, não só edificamos um tipo de barreira, como passamos a cuidar também dos resíduos, de modo que a água que saísse lá da associação fosse para o rio limpo. E é o que está acontecendo atualmente. Nós temos, então, uma estação de tratamento muito boa lá em Serra Negra, e em Lindóia nós tivemos um trabalho maior ainda, porque o desassoreamento vinha do barranco, sem tratamento das águas pluviais. Nós fizemos todos os coletores de águas pluviais e fizemos todo o sistema de encanamento interno, por baixo, subterrâneo, para que a água fosse depois tratada e despejada no Rio do Peixe, além de cercar para evitar a passagem de animais, porque era frequente capivaras, tanto no Rio Mosquito como no Rio do Peixe, ingressarem no ambiente das nossas entidades. E também fizemos um trabalho junto aos nossos colaboradores, nossos funcionários. Todos eles têm noção de que se deve cuidar do meio ambiente. Há uma preocupação muito grande em separar o material que é descartável, lixo, coisas desse tipo, a utilização de plástico. Nós temos procurado, ao máximo, envolver também todos os nossos colaboradores a preocupar-se com o meio ambiente. O resultado desse fórum em Termas de Ibirá foi excelente, porque nós montamos vários grupos e cada grupo tratou especificamente de uma unidade de lazer, levantando quais eram os problemas e quais seriam as formas objetivamente válidas para solucionar. E aí houve a eleição de uma unidade modelo de sustentabilidade, e a unidade que foi eleita é Serra Negra. Então, Serra Negra, no futuro, será uma unidade modelo em termos de sustentabilidade. Não só em todos os seus aspectos, desde a coleta de material até o tratamento de esgoto, reflorestamento, enfim, reuso de água, enfim, tudo aquilo que for atualizado. E eu tenho insistido muito com os nossos colegas. Temos que buscar empresas especializadas e que tenham uma preocupação com o meio ambiente. Porque uma empresa que vai, por exemplo, arrumar uma piscina, ela vai jogar aqueles resíduos sem cuidar. Então, a nossa, eu diria assim, dinâmica do ponto de vista político, institucional, é que a sustentabilidade caminhe junto com qualquer forma de manutenção, e isso é sempre trabalhoso, desgastante, mas nós temos feito. Em relação a Lindóia, especificamente, onde nós gastamos assim um bom volume de recursos, porque lá tudo foi muito bem planejado e cuidado do ponto de vista da sustentabilidade. Essa nossa visão de sustentabilidade também está sendo endereçada para a Serra Negra, que será, segundo pensamos, uma unidade modelo. Muito bom. Quer dizer, nós podemos, então, nós que estamos e as pessoas que estão assistindo, pode ter certeza que, dependendo da sua vontade e da vontade da sua diretoria, da orientação de vocês, todas as medidas de precaução, de prevenção na questão ambiental estão incluídas nas ações que a FEPESP faz e fará nas suas unidades, para dentro da sua estrutura. Nós começamos a examinar a situação junto ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Nós hoje, todas as nossas unidades estão submetidas a esse critério que, na verdade, não diz respeito à sustentabilidade, mas também serve para confortar a situação de sustentabilidade e promove também uma educação relacionada ao meio ambiente, porque o AVCB não só visa dar segurança para os hóspedes, para os funcionários, para os colaboradores, mas também tem esse sentido de preservar a natureza. Todas as nossas obras que têm sido realizadas, elas estão voltadas à utilização de tecnologia voltada à sustentabilidade. Essa conjugação tem sido feita e nós temos alguns exemplos concretos. Por exemplo, lá em Serra Negra, nós tínhamos que colocar um sistema para coleta dos resíduos sólidos e que dependia de uma máquina para puxar, porque tinha que passar por uma ascendência grande até. E nós
tivemos que fazer um trabalho gigantesco ali para poder dar tratamento naqueles resíduos sólidos. Serra Negra é um exemplo típico do esforço que nós fizemos. Maresias também. E a sustentabilidade, ela traz um benefício também, que diminui o custo operacional de algumas questões relacionadas ao próprio meio ambiente. Por exemplo, em Maresias, o caminhão que retirava o material lá ia toda semana, né? E nós, com a estação de tratamento, que não está funcionando a contento, segundo o meu ponto de vista, porque eu sou, desculpa a expressão, eu sou um pouco exigente. Eu acho que para funcionar bem, né? E lá ainda não está funcionando bem porque exala ainda um certo odor, sobretudo nos apartamentos que estão próximos da estação de tratamento. Mas já evitou um transporte grande de material sólido que ficava ali na unidade e com o calor e com chuva. Então, aqueles resíduos iam na direção da rua, né? Então, o nosso pensamento está voltado não só à sustentabilidade, mas à utilização de tecnologia através de empresas especializadas que possam resolver o problema do meio ambiente. É uma preocupação que nós temos aqui, e toda a diretoria já deve ter percebido que eu tenho uma preocupação muito forte, não só na manutenção, como também no aperfeiçoamento, não só da coleta de resíduos sólidos, mas da estação de tratamento. Todos sabem que eu tenho essa preocupação, porque é um fator cultural e essa mudança tem que vir e nós temos que dar um exemplo. Perfeito. Muito bom. Então, nós podemos dizer, bom, a FEPESP tem uma coordenadoria de meio ambiente, não é à toa, tá certo? Não é à toa. Não são todas as instituições, as entidades que têm um órgão específico interno que trata da coordenação do meio ambiente. Isso já demonstra que a entidade está preocupada. E o senhor está dando uma porção de exemplos que estão sendo relatados aqui, de medidas que são tomadas e de preocupações para que tudo que for feito nas unidades, internamente, na FEPESP, passe pelo crivo da sustentabilidade. É isso que a mensagem que o senhor está dando. Esse é o objetivo. Certo. Agora, eu queria aproveitar a tua presença aqui, se me permite, e fazer uma outra pergunta. Isso é um trabalho voltado para dentro da estrutura da FEPESP. A minha pergunta: o funcionalismo é muito grande e a FEPESP é uma grande representante do funcionário público do Estado de São Paulo, tanto municipal como estadual como federal, quer dizer, é a maior entidade de representação do funcionalismo público do Estado e eu acredito que seja a maior do Brasil. Da América Latina. Da América Latina, olha, capaz de uma das maiores do mundo, se a gente for procurar mesmo vai ver que é. E aí a minha pergunta é a seguinte, toda essa preocupação interna, qual é a visão que a tua diretoria ou que o senhor mesmo tem, presidente, a respeito de como podemos levar essa preocupação tanto para os associados, para o público do funcionalismo, como para a sociedade em geral? Qual é a sua visão da relação da FEPESP do ponto de vista da sustentabilidade com os outros órgãos públicos, privados, empresas, ONGs, entidades, personalidades, academia, a sociedade no geral? Como que você enxerga essa relação, essa parceria que pode ser desenvolvida? Eu acho de fundamental importância que todos passem a ter a preocupação com o meio ambiente. Não só os funcionários, mas com todo o ambiente. E nas nossas unidades, que são frequentadas por servidores públicos da União, dos estados e do município, sediados aqui em São Paulo, é importante porque eles tomam contato direto com alguns princípios relacionados à sustentabilidade. Porque os nossos servidores públicos, eles têm consciência de que há uma preocupação nas nossas unidades em relação à sustentabilidade, à utilização de lâmpadas de LED, enfim, a utilização de descarga para, assim, com menor intensidade, que as torneiras. Nós temos uma preocupação geral e que isso se propaga também pelos hóspedes das nossas unidades. É claro que nós temos ainda algumas questões mal resolvidas, mas na manutenção, e quando se faz a manutenção, nós procuramos ampliar a sustentabilidade para que todos tenham conhecimento. O público interno tem conhecimento
das nossas preocupações externamente, as pessoas que se hospedam passam a verificar que as unidades trabalham em função da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, e nós temos que tentar envolver a maior quantidade possível de pessoas nessa luta política de preservação do meio ambiente, até para evitar essas catástrofes, né, que sucedem exatamente por descuido, por não ter tido a preocupação com o meio ambiente. Esses piscinões aqui em São Paulo é um exemplo marcante de que a impermeabilização do solo fez com que as autoridades se preocupassem em coletar essa água, que não tem para onde fluir, né? Nas nossas unidades, o consumo de água, enfim, todas as questões relacionadas aos alimentos, aos resíduos, é tudo muito bem tratado e coordenado. Eu espero que também, com as nossas conversas e com os nossos workshops e com os fóruns, a gente consegue ampliar o número de pessoas que se preocupem com a cultura de preservação do meio ambiente e da sustentabilidade. Era isso que a gente queria ouvir, e eu acho que é isso que quem está nos assistindo também gostaria muito de ouvir da boca do presidente, né, o que ele pensa, não só o que ele pensa, mas o que está sendo feito. Já foi feito, está sendo feito, e tem vários projetos e planos para serem executados, serão feitos no futuro. Todas essas questões relacionadas ao meio ambiente, através da própria coordenadoria, passa a ser uma preocupação da política interna e externa da associação. Pronto. Tanto que nós ficamos muito satisfeitos de saber que o atual secretário das Mudanças Climáticas de São Paulo pediu a sua colaboração para representar, inclusive, a associação na COP, e nós estamos assim, entusiasmados com a sua participação efetiva na política ambiental do país e, por que não dizer, do próprio mundo, né? Com a COP 30. O céu é o limite. O céu é o limite, muito bem. Olha, nós estamos aqui com a nossa equipe, além da equipe de gravação, nós temos aqui a engenheira Vivian e o Roberto, que são da coordenadoria, que eu quero aqui fazer um depoimento, são pessoas de altíssimo nível, dedicados, funcionários dedicados da AFEPESP e sábios. Estou aprendendo com eles bastante também, assim como aprendo com o senhor. Para mim está sendo um prazer muito grande aqui nesse mês participar dessa instituição. Eu sou sócio há muitos anos da AFEPESP, muitos anos, que eu sou funcionário público municipal de São Paulo, mas eu não conhecia a estrutura da entidade, né? E cada dia que passa eu estou ficando mais surpreso com a organização, com as coisas que acontecem, com a transparência e a preocupação que está tendo, que comunga com a minha ideia também de preservar e promover a questão ambiental. Então, fico feliz aqui da sua presença. E eu mais ainda, porque os nossos funcionários, os que passaram pela coordenadoria, sempre devem ter percebido a minha preocupação, né? Eu não só fico preocupado, como cobro também. E isso, por que não resolveu? Essas questões todas de sustentabilidade é princípio, eu diria assim, que deve orientar a política ambiental da entidade. A entidade está entregue em muito boas mãos. Eu acredito nisso. Tá certo? Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Então, nós estamos terminando aqui essa entrevista, a primeira entrevista de uma série com o presidente Arthur Marques, e vamos dar continuidade. Pelo menos uma vez por mês, nós teremos aqui um convidado especial para conversar com o funcionalismo, com as famílias, com os nossos funcionários aqui e com o povo em geral do estado de São Paulo, levando essa mensagem, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de coragem e uma mensagem de determinação para a gente preservar o meio ambiente, porque preservar o meio ambiente é preservar a própria vida dos seres humanos. Muito obrigado.